da participação do Brasil na Segunda Guerra e exclusivamente falando sobre a relevância desta participação. Muito se fala quando se discute FEB, eu não sei se os nossos convidados aí, Gustavão e o Júlio, vão concordar, mas muito quando se fala de FEB, nós temos aquela polarização na internet, aquela hipervalorização e aquele menosprezo total, né? Aquele fato de que as pessoas parece que não conseguem entender uma participação baseada exclusivamente na linha historiográfica, mas ela consegue opinar, deixar aquilo de modo totalmente pessoal ao falar de algo, principalmente sobre a FEB. Então a FEB ela teve uma participação efetiva, 25 mil homens, aquela coisa toda, mas foi relevante? Vamos imaginar, vamos tirar a FEB do cenário da Segunda Guerra Mundial e do fronte italiano, sem menosprezar, sem minimizar os nossos grandes heróis e participantes. Pergunta lançada. Júlio, o que você acha? Se foi relevante a participação brasileira. Pro fronte italiano, Bruno, eu vou dividir minha resposta em duas, cara. Se foi relevante a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e se foi relevante a participação da FEB na Segunda Guerra Mundial. Porque são, né, a gente não pode colocar as duas coisas no mesmo balaio. Tem que ser feito de forma diferente. Então a gente vai começar do escopo mais amplo, né, cara? Isso aí, claro, é baseado no que eu conheço, no que eu li, que eu conversei com as pessoas, baseado no trabalho de grandes historiadores aqui do Brasil, né, que já fizeram trabalhos super relevantes e atualizados sobre esse tema, porque de maneira alguma é um tema esgotado, entende? Assim, novos fatos, novos documentos estão aparecendo com uma frequência assustadora. Então, aqueles livros que foram feitos ali nos anos 80, 70, hoje estão, infelizmente, desatualizados, né? Em relação à participação do Brasil na FEB, tá? Então é o seguinte, eu colocaria da seguinte maneira. Tá? O Brasil foi relevante para a Segunda Guerra Mundial? Foi relevante para a Segunda Guerra Mundial. Agora, para desanuviar a cabeça do pessoal bipolar aí que você falou da internet, é o seguinte. E se o Brasil não tivesse participado da guerra? Teria rolado vitória aliada? Teria, cara. Teria rolado vitória aliada. Mas com uma complexidade maior do que aqui aconteceu de verdade, tá bom? Por quê? Por que isso? Bom, porque, primeiramente, o Brasil fornecia para os Estados Unidos matérias-primas essenciais. Quando eu falo fornecia matérias-primas essenciais, não é que a gente estava fazendo pastel e caldo de cana vendendo para eles, que era uma opção de lanche. Para variar o cardápio, não é isso. Nós estávamos vendendo para eles borracha. O que significa borracha, galera? Borracha significa essencialidade do esforço de guerra, tá? É claro que vai aço, vai manganês, vai uma pancada de metais e tecidos, enfim, mas um desses materiais essenciais para o esforço de guerra é a borracha. E, francamente, não existia lugar nenhum no mundo onde os Estados Unidos fossem conseguir borracha em níveis tão amplos, né, com a farta, de uma quantidade tão farta como no Brasil, tá? De forma natural, sem ser borracha sintética. Tá? Ou seja, a gente facilitou muito o esforço de guerra do mundo. Tá? Do mundo. Por quê? Você usa borracha em quê? Você usa borracha para fazer pneu, você usa borracha para fazer todos os tipos de plástico, você usa borracha em diversos compostos, qualquer coisa que tenha algum tipo de elasticidade tem borracha no meio. Então você imagina o quanto de material, até os capacetes M1, né, cara? Os capacetes dos caras lá, que eles usavam na Europa, tinha um pedaço de borracha ali no meio. Então, sem essa borracha do Brasil, os Estados Unidos não teriam a mesma facilidade de produção de material de guerra. Lembrando mais uma coisa interessante, os Estados Unidos não produziam material de guerra só para eles produziam para o mundo inteiro. Por isso eles eram chamados de arsenal da democracia. Você sabe que interessante, eles produziam não só caminhões e jipes e tanques e aeronaves para a União Soviética, esses caras produziam uniformes para a União Soviética. Tá? Eles produziam comida para a União Soviética. E eles forneciam combustível para a União Soviética, além de fornecer munição. Então, basicamente, também, uma parcela grande mesmo, representativa, tá? Daquele material de guerra que a União Soviética usou para derrotar os 80% da Wehrmacht no fronte leste, veio dos Estados Unidos, que, por conseguinte, veio do Brasil. Tá? Veio do Brasil. Vamos fazer um comparativo aqui? E se o Congo e se a Bélgica não tivessem entrado na guerra? Qual que é a relevância da Bélgica? Qual a relevância da Bélgica?
eu vou falar para vocês uma coisa bem relevante que a Bélgica contribuiu, tá? A Bélgica, na época, era dona do Congo belga. É isso? De onde veio o urânio que foi usado para fazer a matéria-prima da primeira bomba atômica. De onde que veio? Não veio do Alabama, cara. Veio do Congo belga. Você entende? Então, excelente. Qual que é a relevância da Bélgica? Cara, foi um esforço conjunto, todo mundo ajudou, todo mundo fez sua parte. E o Brasil teve uma parte muito importante na guerra. Então, você não pode dizer que a participação do Brasil foi uma coisa inútil, foi uma coisa insignificante e irrelevante, tá? A gente tem que também medir o impacto da participação do Brasil na guerra para o próprio Brasil, né? Porque existe isso. Esforço de guerra valeu a pena? Valeu. Mas e aí, depois nós voltamos para o que éramos? Não. O Brasil virou outro país depois da guerra. Ele era uma coisa e ele saiu outra. Tá? A nossa industrialização? A industrialização veio por conta da guerra. Uma mudança de pensamento, mesmo que localizada, assim, setorizada, ela aconteceu por conta da guerra. Você sabe que nós somos um país que não sabe fabricar bicicleta, né? A gente tinha Calói aqui, mas quando abriu o mercado para fora, as bicicletas importadas eram superiores às nacionais e acabou a indústria nacional de bicicleta, não foi? Nós não fabricamos carros desenhados no Brasil, nós fabricamos carros projetados no estrangeiro, a gente monta eles aqui e tal, e eles rodam, não é isso? Mas, curiosamente, esse país que tem 50% da população sem saneamento básico, fabrica avião. Saca? Fabrica avião. E você fica se pensando, como assim os caras fabricam avião? Porque outros países de primeiro mundo não fabricam avião. Fabrica ali uma coisinha ou outra, mas não conseguem ser rentáveis. E o Brasil tem uma fábrica rentável de aeronaves comerciais e militares também. De onde que saiu isso, gente? Saiu da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Porque sem a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, oficiais da recém-criada FAB não iriam para o MIT fazer estágio lá no MIT, o futuro brigadeiro Cassimiro Montenegro, não iria para o MIT, Massachusetts Institute of Technology, fazer seu estágio, e não iria voltar cheio de ideia na cabeça, meu Deus, eu poderia fazer um negócio desse no Brasil, né? E conseguido a aprovação do ministro da Guerra e do ministro da Aeronáutica, quer dizer, e do presidente Getúlio Vargas, na verdade era o Dutra já na época, para criar o ITA, para criar o CTA, entendeu? Que deu origem à Embraer posteriormente. Então, essas coisas, essas curiosidades da nossa história nacional, elas são atreladas à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? A modernização do nosso exército, a transformação do exército brasileiro na maior força militar do continente sul-americano, aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, todo o balanço geopolítico se transformou com a Segunda Guerra Mundial. O envolvimento do Brasil foi muito importante. Para nós, brasileiros, foi muito importante para o esforço de guerra aliado, tá? Fora já que você as bases no Atlântico Sul, né? As bases do Atlântico Sul que sufocaram mais ainda a navegação alemã, né? A força de U-boats alemães, né? Então, é inegável.